Apaixonado igreja, vamos orar então. Meu amado, meu eterno Senhor, obrigado Jesus, muito obrigado Deus, te adoramos agora, Senhor, em que teu Filho, meu Deus, ó Pai, irá ministrar a tua palavra. Deus, que nessa noite os nossos corações venha receber de bom grado, meu Deus, ó Pai, e que o teu querido Espírito Santo venha usar poderosamente teu Filho, Pai. Deus, para a glória do nome de Jesus, amém. Com a igreja para todos. Glória a Deus. Pai, Senhor, meus irmãos. Amém. Pai, Senhor, igreja. Amém. Tá ótimo. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Quero agradecer o convite. Deus me conheceu, Deus te abençoe. Vamos junto aí, em nome de Jesus. Pastor Fernando, nosso pastor, Deus abençoe. Sorteio para cá, Senhor, Deus abençoe também. E a você que veio aqui nessa noite. Jesus está presente aqui. O Senhor tem milagre para mim e para você. Essa semana missionária vai ficar marcada. E vamos fechar com chave de ouro esse final de semana. Porque Jesus vai estar presente aqui. Vai ter milagre na tua vida, vai ter testemunhos, vai ter salvação de almas. Sabe por quê? Porque Ele não mudou. Ele ainda é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém, irmãos? Está frio, só que você é corajoso. Você saiu da sua casa, veio aqui para cultuar a Deus. E Deus já olhou lá no trono. Já o motivo de você estar aqui já é um motivo de receber vitória. Porque muitos estão no conforto. Mas eu e você viemos para confrontar toda a luta, todo o levante que se levantou. E quando nós viemos para adorar, nós não saímos daqui sem resposta de Deus. Nós não saímos daqui do mesmo jeito que nós entramos. Tem pessoas aqui que não queriam nem vir, porque o desânimo estava grande, a tristeza era grande. Mas você chegou aqui e agora sinta aquela paz que está dentro de você. Porque toda tristeza que queria parar no projeto de Deus já caiu por terra. O frio não te impediu de você chegar aqui. Então você vai adorar também a Deus nessa noite. Amém? É culto de missões, é uma semana missionária, irmãos. Muitos acham missões. Se fosse culto de vitória, às vezes teria cheio, né? Mas esqueceram que Jesus, quando fazia missões, havia milagres. Aonde Jesus fazia missões, tinha cura, tinha libertação, tinha poder de Deus. E aqui não é diferente nessa noite. Vai ter poder de Deus na tua vida nessa noite aqui. Eu estou sentindo ele aqui. Abra sua Bíblia comigo. Evangelho segundo escreveu o nosso irmão Mateus. O Senhor colocou esse texto no meu coração. Aleluia. Capítulo 3 e o versículo 1. Glória a Deus. Evangelho segundo escreveu nosso irmão Mateus, capítulo 3. Enquanto diz amém. Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Tome assento em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, o Senhor colocou esse texto no meu coração nessa tarde para trazer algo para a igreja nessa noite. Algo sobre missões. Interessante que quando nós lemos a Bíblia Sagrada, nós nunca vamos encontrar erro nas Escrituras Sagradas. Pelo contrário, quando nós lemos ela, meditamos, nós vamos ver que errados somos nós. Porque
quando nós lemos a palavra de Deus, o Espírito Santo começa a nos convencer do que é errado e viver o que é verdadeiro. Porque através do Senhor nós somos libertos de todo mal, de toda mentira, de todo pecado. Então a palavra de Deus, ela é verdadeira. É a única que muda a história do homem. É através da palavra que tem libertação. É através da palavra que tem mudança de vida. E quando o Senhor colocou esse texto no meu coração, nós vamos ver que o texto inicia dizendo: naqueles dias surgiu. Qual eram os dias? O dia de se cumprir promessa. Havia uma promessa messiânica. E a promessa seria que o profeta Isaías falou que ia vir um mensageiro para preparar o caminho daquele que viria fazer missões. Porque o maior missionário, e nunca haverá outro maior que ele, chamado Jesus de Nazaré. Jesus, ele veio para fazer missões aqui na terra, enviado pelo Senhor, pelo próprio Pai, o Deus Todo-Poderoso. Por causa de Jesus, nós temos o direito de um dia entrar no céu, porque um dia ele cumpriu a missão na cruz do Calvário. Ele foi até o fim e não abriu a sua boca por mim e por você. Como uma ovelha muda, ele não abriu a sua boca. Ele foi até o fim. Tem gente que desiste, tem gente que troca Jesus por momentos, mas eu e você estamos aqui para adorar aquele que um dia derramou sangue inocente lá na cruz. Foi através do sacrifício de Jesus que eu e você chegamos aqui. Porque esse sacrifício te alcançou. Quando muitos não te davam nada, como a minha vida um dia, eu estava perdido nas drogas, mas foi através desse sacrifício, do nome de Jesus, que eu encontrei a paz interior dentro da minha alma. E hoje eu estou liberto para a honra e glória do Senhor. Então João foi enviado para preparar o caminho do Senhor. Sabemos que os dias eram difíceis. Havia um período de 400 anos que Deus não falava mais com a nação de Israel. 400 anos Deus estava em silêncio. Desde do fim de Malaquias até o início de Mateus, nós sabemos que houve esse período da Era Negra, o período interbíblico, aonde não se ouvia a voz de Deus, não tinha profeta. Imagina 400 anos sem ouvir Deus. Mas era Deus em silêncio, mas também era Deus trabalhando, preparando para enviar o seu filho. Era no pior momento em que a nação estava vivendo, é que Deus estava preparando o tempo certo de enviar a promessa. Eu não sei o momento que você está vivendo. Pastor, a luta está grande. Parece que minha oração não sobe do teto. Parece que Deus não me ouve mais. Mas é nesse silêncio que a luta se levantou, mas é nesse silêncio que Deus está preparando algo grande para fazer na tua vida, na tua história. É nesse momento que Deus vai fazer algo grande acontecer na tua casa. Quando o diabo quis colocar na tua mente, parece que Deus não ouviu mais, mas é Deus falando com alguém aqui. O Senhor está trabalhando por você. Você sabia que nós temos um Deus que trabalha por nós? Pastor, para aqueles que confiam, para aqueles que acreditam. Isaías 64:4. Desde a antiguidade, os olhos não viram, ouvidos nunca ouviram um Deus além
de ti, que trabalha em favor daqueles que esperam e confiam no Senhor. Quer ver Deus trabalhar com você? Confia nele. Quer ver Deus fazer algo grande na tua casa? Acredite nele, porque é o único que pode fazer o sobrenatural acontecer na tua vida. Se nós formos dependentes dele, você vai viver os milagres que ele tem para a nossa vida. Muitas vezes nós queremos confiar no homem, muitas vezes nós queremos acreditar que o homem vai abrir portas, e aí o que acontece? A porta não se abre. Aquilo que você esperou não acontece. Mas se nós confiar naquele que tem poder, no tempo dele, você vai cantar o hino da vitória, porque ele é fiel para cumprir toda a promessa que ele fez na sua vida. Então nós vamos ver que João, ele vai ser levantado para preparar o caminho. Nesses 400 anos que estava em silêncio, mas o silêncio de Deus, existe um limite, e o limite chegou, porque João foi levantado como um profeta para profetizar a nação ao arrependimento de pecados. A mensagem de João era: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Imagina um homem levantado por Deus, aonde sabemos que toda a nação de Israel, a Palestina, estava sendo governada pelo Império Romano. E aí um homem que surge do nada, lá no deserto, com vestimentas que não tinha como para eles, porque Deus pega as coisas loucas para confundir as sábias. Alguém que comia gafanhotos, alguém que não estava no meio do palácio, mas estava lá no deserto pregando o Evangelho. Para muitos não tinha como, mas Deus usa quem Ele quer e do jeito que Ele quer. Deus pega aquilo que não é para confundir o que é, o que acha que é. Deus usa o menor para confundir o maior. Deus pega um menino para derrubar gigante. Deus é Deus. Sabe por que Deus faz isso? Para que a glória não venha a ser dada a homem, mas sim a Deus, porque a glória ainda é dele. Esse homem cheio de Deus pregava com autoridade. Interessante que quando prega com autoridade, cheio de Deus, todos procuravam ouvir João. Saíam da cidade e iam ao deserto para ser batizado por João. João Batista porque ele batizava. E eu quero dizer algo para você. Será que ainda existe homens de Deus como João Batista nos dias de hoje, que pregam aquilo que Deus manda? Deus sempre tem os Joãos, Deus sempre tem os Elias, Deus sempre tem aquele que tem compromisso com Ele. Sabe por quê? Porque o Senhor, Ele ainda continua levantando quem Ele quer para fazer aquilo que Ele quer. Deus ainda tem os remanescentes que não se prostram diante de Baal deste mundo. Deus sempre vai ter aquele que vai pregar a verdade para você um dia chegar lá e olhar e dizer: valeu a pena renunciar às coisas do mundo. Porque quando nós renunciamos aqui, nós ganhamos lá. Quando nós renunciamos às coisas que o inimigo vem com manjar, o galardão fica maior lá. É isso que eu quero pregar para você nessa noite. João veio fazer missões. A missão de João era preparar o caminho. Eu e você temos uma missão. Cada um temos uma missão para cumprir. Quem sabe a missão tua é buscar por alguém da tua casa. Quem sabe a missão de você é levar o Evangelho. Quem sabe a missão que Deus te escolheu
foi para orar pelo teu esposo, para ganhar ele para Jesus. Todos nós temos uma missão, mas para isso precisamos o quê? Orar. A oração, tudo que nós orarmos e buscarmos a Deus, Deus, Ele vai na frente preparando tudo para nós. Em tudo, não é só em missões, irmãos, em tudo que nós fizer, nós temos que estar debaixo de oração. Então, quando eu olho para esse texto, eu vou ver que João foi enviado em um tempo e uma época que estava marcada pelo materialismo, pelas indulgências e a imoralidade do pecado. E Deus, Ele sempre vai alertar. Deus sempre vai levantar alguém para pregar contra o pecado. Deus sempre vai levantar alguém para falar. Para chegar lá, nós precisamos renunciar àquilo que o diabo muitas vezes vem nos oferecer. João estava pregando e muitos se arrependiam do pecado. Imagina uma multidão sendo batizada por João. Quantos que eram batizados por ele naquelas águas? Mas chegou o dia da promessa se cumprir. Chegou o dia que lá vem o Senhor à beira do Rio Jordão. A missão estava para se cumprir ali. Porque João começa a anunciar no ano de 29 depois de Cristo. Então estava para se cumprir agora o ministério do Cristo. Ele ia ser batizado e depois ele ia ao deserto pelo Espírito Santo. E depois ia começar o ministério dele terreno, para que depois se cumprisse na cruz. Mas quando João vê Jesus vindo, ele vai dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Imagina, irmãos, a visão que João teve, que ele não queria batizar Jesus, mas Jesus vai dizer: é necessário que eu seja batizado. Tudo para se cumprir as Escrituras Sagradas. Por isso que eu falei que a Bíblia, ela nunca vai errar, nunca vai ter erro nas Sagradas Escrituras. Em tudo ela vai se cumprir. O que você está vendo nos dias de hoje é cumprimento de perseguições, guerras, pai contra filho, filho contra pai. É tudo que a Bíblia já está falando, os princípios das dores, para que a próxima missão vai vir. Porque ainda falta uma missão: a vinda do Senhor Jesus. A primeira vinda ele veio, se fez carne, habitou no meio de nós, foi batizado, e quando saiu das águas, o Espírito Santo desce como uma pomba, e a voz do Senhor brada dizendo: este é meu filho amado. Irmãos, tem gente que não acredita na palavra de Deus, tem gente que não crê em Jesus Cristo, tem gente que não crê em Deus, mas eu e você cremos que um dia Ele voltará. A maior missão agora é a igreja esperar a volta do Senhor. Mas para isso nós temos que estar em braços cruzados, pastor. Precisamos orar, precisamos buscar algo que a igreja tem deixado de fazer em muitos lugares: a oração, a santificação. Ora, sem santificação é impossível nós vermos Deus. Se eu e você não orarmos, não buscarmos, nós não vamos conseguir ouvir o toque da trombeta.
Deus me trouxe aqui e o tema é missões começa em oração. Qual é a maior missão agora? Nós esperarmos a volta do Senhor. Você está preparado para a vida dele? A pergunta é: se ele viesse hoje, quantos que deixaram de vir nesse culto para ficar na frente com a televisão? Quantos que estão em casa na frente de uma TV, sentado num sofá? Se Jesus viesse agora, lembra em Atos 2, quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja, quando o Senhor Jesus mandou eles ficar esperando em Jerusalém, até que do alto todos fossem revestidos de poder. Naquele período de 40 dias que Jesus ficou, ele foi visto por mais ou menos um grupo de 500 pessoas, mas só 120 ficaram esperando a promessa do alto. Você é um privilegiado de estar aqui nessa noite. Você veio no melhor lugar nessa noite, porque se hoje, agora, Jesus viesse, nós iríamos subir. Eu creio que você já orou aí pedindo perdão de pecados. Eu creio que você já dobrou teu joelho dizendo: Senhor, me perdoa, muda a minha vida. E Deus ouviu a tua oração. Então muitos não vieram hoje, mas eu e você estamos aqui para ouvir e reforçar que a missão ainda não está cumprida. Jesus vai vir buscar uma igreja lavada, remida no Cordeiro de Deus. Está na hora da igreja despertar. E você foi escolhido para um dia morar no céu. Eu e você fomos escolhidos para um dia chegarmos lá e entoar aquele canto: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Eu estou sentindo a graça aqui nessa noite. Eu estou sentindo o poder dele aqui nessa noite. Oh meu Deus, você está aqui, está recebendo livramento. Você está aqui, está recebendo milagre, está recebendo cura. Você não olhou as circunstâncias, você veio porque você sabe que aquele que está aqui, o mundo não acredita, muitos não creem naquele que tem poder, mas eu e você sabemos, não viemos aqui à toa passar frio, não, nós viemos para adorar aquele que tem poder e um dia vai buscar a sua igreja. Por isso que nós temos que estar na oração, porque a Bíblia diz que não sabeis a hora e nem o momento em que ele virá. Muitos estão preocupados com as coisas da terra. A igreja está preocupada no arrebatamento. A prioridade ainda é um dia nós chegarmos lá. As outras coisas serão acrescentadas, mas a primeira coisa, tenha em mente, busque ao Senhor para que um dia nós chegamos lá, porque a prioridade ainda é a salvação. Deus te trouxe aqui para você se perder, não. Deus te trouxe aqui para você ganhar o céu. A palavra às vezes é dura, mas ela é verdadeira. Sem ela não tem como chegar. Tem muitos que estão pregando oba-oba, o evangelho de facilidade. O evangelho ainda é aquele que a porta ainda é estreita, o caminho ainda é estreito. Se nós não renunciar, nós não vamos chegar. É essa a palavra. João preparou o caminho para o Senhor. O Senhor veio, morreu na cruz, subiu aos céus e agora está esperando o momento em que o Pai vai dizer: busca a minha igreja. Vai chegar
chegar o momento em que muitos vão se arrepender. Por que eu não fui naquele culto? Por que eu não fui naquela campanha, naquela semana? Por que eu não obedeci a palavra? A Bíblia diz que vai ser um dia triste para muitos, que vão procurar as igrejas e as portas estarão fechadas. Muitos vão procurar naquele dia: cadê aquele povo barulhento? Jesus veio buscar cumprir missão. Está preparado para essa missão? Para nós se prepararmos, tem que estar em oração. Por isso que o tema está ali. Ali o tema. Missões começam em oração. A nossa missão agora é buscar, se preparar, orar, porque a missão dele vai chegar. Vai chegar um dia que a igreja não vai estar aqui na terra. A igreja vai subir. Deixa eu ver quem vai querer subir naquele dia. Prepara a igreja, porque o noivo virá buscar a sua igreja. Ele vem e você vai ver que valeu a pena enfrentar o frio e vir no culto de missões. Vamos buscar a Deus não só para nós. Vamos orar para que Deus salve alguém da tua casa, para que alguém da tua família venha no culto até domingo para receber algo importante da parte de Deus. Se nós orarmos, Deus ainda ouve a oração. Deus ainda ouve o clamor. Será que a igreja esqueceu que aquele que ouve oração tem poder? Irmãos, quanto mais nós buscarmos, mais Deus vai fazer. Bartimeu clamou. Você acha que Jesus não ouviu o clamor dele? Sim. Mas Jesus muitas vezes vai testar em você, para ver o que está no nosso coração. Se nós vamos desistir por causa do levante, por causa da luta. Tentaram calar ele não desistiu. Aquele oficial do rei, Jesus também testou ele. Quando ele fez o primeiro clamor, Jesus vai dizer assim: vocês não virem os milagres, não crerão. Ele não desistiu por aquilo que Jesus falou. Ele clamou com seu coração, dizendo: Senhor, tem que ir na minha casa, porque meu filho vai morrer. Jesus muitas vezes vai testar em você para ver se num dia de frio desse nós ficamos em casa. Se num dia que, quem sabe, está chovendo, não quer sujar o carro. Porque tem gente que faz campanha para Deus dar um carro, quando Deus dá um carro, mas antes de dar o carro, ele não perde culto. Mas aí quando ganha o carro, testemunha o primeiro mês, mas depois, às vezes falta. Pastor liga: o que deu? Meu amigo está doente? Você nunca perdeu um culto? Não, choveu, deixa eu jogar o carro. É assim. Será que as coisas aqui são mais importantes do que o nosso Senhor Jesus? Nada é mais importante que Ele. Nada nesta vida. Entenda: se Deus te trouxe aqui hoje, é porque você também é importante para Ele. Você é algo tão importante que Ele não trocou você por aquilo que o diabo ofereceu para Ele. Pastor, vai pregar heresia? Não. Lá no deserto, a última tentação, o que o diabo disse para ele? Te darei o reino, nações, se tu me adorar. Sim ou não? O texto diz. O diabo não falou: te darei nações, reinos, se você prostrar e me adorar. Ele não se prostrou porque ele tinha uma missão a cumprir por mim e por você. Ele foi até o fim.
Lembra quando muitos não davam nada para você? O homem às vezes não te deu nada, mas aquele que morreu por mim, por você, ele te valoriza, ele te ama, e ele te trouxe aqui nessa noite para dizer: eu amo você. Eu não esqueci da promessa sobre a tua vida. Eu tenho promessas sobre a tua casa, e eu vou cumprir. Somente fica debaixo da minha mão, da minha promessa, porque eu sou Deus, que sou o Senhor, que cumpro aquilo que eu falo. Deus está falando com alguém aqui. Ele não desistiu de você. Se coloca em pé. Eu quero agora chamar aqui na frente aquele que um dia vai querer morar no céu. Eu quero te chamar aqui na frente para adorar ao Senhor. Tem alguém que ainda não serve a Jesus? Todos servem ao Senhor. Hoje é o dia de você entregar sua vida a Jesus. Hoje é o dia de você entregar a sua vida àquele que tem poder. Irmãos, entenda. Ele não quer perder você. Ele não quer abrir mão de você. Você é especial para Ele. Tem alguém que aqui ainda não é evangélico, não aceitou Jesus? Levanta a mão se você quer aceitar esse Jesus hoje. Por causa de ti, por causa de mim, Ele não abriu a boca. Ele foi até o fim. E a palavra diz assim: aquele que me confessar diante do mundo, das pessoas, eu vou confessar diante do Pai. Mas aquele que me negar, eu negarei diante do meu Pai. Não tenha vergonha. Aceita Jesus como o único, suficiente Salvador. Existe algo que nós temos que fazer quando nós reconhecemos que nós aceitamos Ele. É confessar: eu estou aceitando o Senhor, para que muitos vejam e sejam testemunho que você aceitou Jesus. Amém? Quem está enfermo, coloca a mão sobre a sua enfermidade. Eu preguei a palavra do Senhor. Nós temos que orar, porque a missão ainda não acabou. A missão de Jesus não acabou ainda. Só vai terminar quando nós chegarmos lá. Mas para chegar lá nós temos que orar. Para chegar lá nós temos que buscar. E eu me orgulho de vocês que vieram aqui no frio, porque você vai sair daqui com uma grande vitória nessa noite. Feche os olhos, que Deus está curando. Deus está tocando em vidas aqui. Ó Espírito Santo, tua igreja está aqui. E eu creio que através da tua palavra o Senhor não mudou. O Senhor pregava onde fazia missões, e depois o Senhor curava, libertava. E a tua palavra diz: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Mas esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome falarão em línguas, e se comer alguma coisa mortífera, não fará dano algum. E colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Receba a tua cura, receba o teu milagre. Feche os olhos agora que eu vou orar. Pai, eu creio, Senhor, que a tua igreja veio aqui nessa noite buscar algo do céu. E eu creio que através, meu Deus, de vidas que vieram aqui, o Senhor é Deus que está visitando alguém que está na casa que não tem força, alguém que está nos vícios, alguém que não tem força para sair daquele vício. Meu Deus, o Senhor é Deus que liberta, o Senhor é Deus que transforma. Pai, por aquilo que eles vieram nessa noite, não olharam para o frio. O Senhor, eu quero liberar uma palavra agora profética. Visita agora a casa de alguém. Leva um milagre para a vida de alguém que está aqui, mas precisa lá na sua casa agora.
Eu profetizo um milagre agora no nome do Senhor Jesus. Cura agora, toca com o teu poder. Essa pessoa que está assistindo agora na live, da transmissão ao vivo, Deus, tu és poderoso para arrancar esta enfermidade que essa pessoa tem. Tu és poderoso para arrancar todo o espírito do vício que está nessa casa. Em nome de Jesus, a igreja diz: Amém. Deus te abençoe. Em nome